A paz do Senhor, irmãos. Amém? Mais um estudo do Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. E eu te convido a abrir hoje em Apocalipse 10, de 1 a 11. No estudo anterior, nós estudamos o Apocalipse 9, mas nesse capítulo, João come o livrinho do céu. Numa das Bíblias que eu li, esse é o título: João come o livrinho que desce do céu. Estamos, na verdade, no prelúdio entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. E no capítulo 8, 13, nós lemos que uma águia gritava, uma águia anunciava os três ais, as três trombetas que estavam faltando: a quinta, a sexta e a sétima. E no capítulo 9, que foi um capítulo com consequências de tormenta e morte sobre a humanidade, ele veio trazer esses dois ais, que foi muito difícil. Muita gente depois me falou: pastora, que capítulo pesado. Realmente é o juízo de Deus sobre a humanidade. E nós vimos isso. Mas aqui, hoje, na verdade, é o interlúdio, é o intervalo entre dois momentos. Como aconteceu no intervalo do sexto para o sétimo selo, que foi o capítulo 4, onde todo o povo, o capítulo 5, onde todo o povo está diante de Deus e adoram ao Senhor, aqueles que estão com as vestes brancas, foi o intervalo antes do capítulo 7, antes de abrir o último selo. Houve aquele intervalo. E naquele tempo foi um intervalo onde veio o consolo, uma palavra de consolo para a igreja, onde os mártires seriam ouvidos e o juízo de Deus desceria sobre a terra, onde os mártires estavam na frente do trono de Deus adorando, ou seja, onde foi marcado que o arrebatamento, para quem crê no pré-tribulacionismo como eu, vai entender que a igreja do Senhor subiu e que ainda no tempo da grande tribulação haverá a conversão, e a conversão dos 144 mil e o anúncio para toda a terra que aqui estará, mas será um tempo de muita angústia. Porém, esse intervalo parou antes do sétimo selo, que abriu as 7 trombetas. E agora vai ser o quê? Vai ser o intervalo entre a sexta trombeta e a sétima. É uma linguagem apocalíptica. E nesse intervalo agora, em vez de uma palavra de consolo, nós vamos ouvir uma palavra de mel, uma palavra que é doce, mas que também é amarga. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver algo direcionado nesse período, que na verdade João começa dizendo no capítulo, no versículo 1, e eu te convido a ler comigo nessa hora, mas antes, vamos pedir ao Espírito para nos dar entendimento, amém? Senhor, estamos falando de coisas concernentes ao Teu reino, a Tua palavra, a Tua vontade, ao Teu juízo sobre a terra, ao Teu querer. Dá, Senhor, a cada ouvinte, a cada um que está, Senhor, se debruçando sobre o livro de Apocalipse, o desejo ardente de ouvir a Tua voz e de entender, de comer a Tua palavra. Como nesse capítulo nós vamos ler, que nós tenhamos o desejo e o Teu Espírito nos revele aquilo que está no Teu coração, para que nesse tempo a Tua igreja esteja vigilante, esteja cheia de discernimento de espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então, o versículo de número 1, capítulo 10 de Apocalipse, diz assim: Vi outro anjo forte, descendo do céu envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Bem, João começa dizendo que ele viu outro anjo forte. Apesar da figura que ele está descrevendo
se assemelhar muito a Cristo glorificado, que ele descreve no capítulo 1. Por que a semelhança? Ele vai falar que o rosto era como o sol, brilhante, e ele fala isso de Jesus no capítulo 1, quando ele vê Jesus. E as pernas como colunas de fogo, ele fala do bronze polido dos pés de Jesus no capítulo 1. Ou seja, pés que ao mesmo tempo queima e limpa onde pisa e que brilha. Então, essa aparência desse anjo forte lembra a aparência que ele fala sobre Jesus. E por isso alguns estudiosos pensavam que era Jesus. Só que tem um detalhe, não dá para ser Jesus. Não dá para ser, por quê? Porque quando se fala em anjo em Apocalipse, não está se referindo à figura do Messias. Está se referindo à figura de mensageiros, de ministros de Deus sobre a terra, trazendo juízo em todo o tempo de Apocalipse. Nenhum anjo ele é adorado em Apocalipse. Ou seja, quando Jesus aparece como anjo no Antigo Testamento, em alguns textos do Antigo Testamento, ele é adorado. Quando é a terceira pessoa da Trindade, o próprio Cristo, no Antigo Testamento, quando aparece para alguns dos profetas, isso acontece e o anjo, quando se trata do Senhor Jesus, ele aceita a adoração. E quando não, quando é um anjo mensageiro do Senhor, apenas ele não aceita adoração, em tempo algum. E aqui em Apocalipse não existe essa adoração a nenhum anjo. Então, muitos estudiosos, na verdade, o anjo aparece envolto em nuvens, e as nuvens são retratadas como carruagem de Deus, por meio da qual os seres celestiais se movem. Isso está lá no Salmo 104, né? Também em Daniel 7:13 e em Atos 1:9. Então a gente pode ver na palavra que as nuvens, elas estão sempre no momento da aparição de seres celestiais. Quando Jesus sobe em Atos, ele sobe entre as nuvens. Então ele está se locomovendo para junto do Pai. E aí o ser celeste que fala, eis que não fique olhando para o céu, porque do mesmo jeito que ele subiu nas nuvens, ele voltará nas nuvens para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo. Então, a palavra, ela sempre se refere a nuvens para esse transporte de seres celestes, de anjos, como no caso do Salmo 104, que afirma isso, né? As nuvens são o pó dos seus pés, né? Na verdade, é a grandeza de Deus. E apesar da descrição nesse versículo ser semelhante à descrição do Filho do Homem na sua glória, ele, além de não receber adoração, fica claro para os estudiosos que ele é apenas um mensageiro que reflete parte da glória do próprio Deus. Então, esse anjo forte é aquele que vem para trazer o juízo à terra e, ao mesmo tempo, ele tem essa formosura, porque ele traz a beleza, a majestade do Deus Todo-Poderoso. Ele é um mensageiro de Deus, mas não é o Filho do Deus vivo. Amém? E o arco-íris que está no cenário do capítulo 4, é interessante que nesse verso fala que ele está envolto a nuvens com o arco-íris. Ele significa que antes do dia do juízo é um trono de misericórdia. No capítulo 4, quando o anjo forte também aparece e há aquela pergunta de quem pode abrir o selo, né? No capítulo 4, aquele que está no trono está segurando o livro fechado e perto do trono, ao redor, há o arco-íris. Isso significa o quê? E aqui também o anjo desce das nuvens com o arco-íris. Isso significa que ele convida a humanidade ao arrependimento, que antes de Deus tratar a humanidade com o seu juízo,
Ele dá ainda a oportunidade da pessoa se arrepender. É um Deus que tem esperado. Na verdade, muitas pessoas falam, por que Jesus não voltou ainda? Por que isso tudo Deus não governa? Por quê? E às vezes a gente cansa de esperar o Senhor atuar dessa forma, com justiça sobre a terra. Mas a verdade é que na sua palavra fica claro que o Senhor, Ele é um Deus que Ele espera que o povo se arrependa. O evangelho do reino será pregado por toda a terra e as nações, aí sim virá o fim. Mateus 24:15 vai falar sobre isso, vai falar que é por isso que o nosso Deus, Ele ainda não voltou. 2 Pedro 3, de 1 a 9, a razão da demora de Deus é a sua paciência, é a benignidade dEle, é que quando a 7ª trombeta tocar, a ira de Deus, o justo juiz, virá sobre a humanidade, mas sem misericórdia. Por isso que Ele dá esse interlúdio, esse tempo entre uma trombeta e a última. Ele dá o tempo para que haja arrependimento, para que haja ainda conversão. Esse é o nosso Deus, amém? E no versículo de número 2, ele vai dizer assim: e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e suas próprias vozes. Amado, esse ser celeste, esse anjo forte, ele aparece, primeiro, ele tinha um livrinho aberto. E esse livrinho aberto não é o mesmo do capítulo 5, que nós vimos na mão de Deus, na mão daquele que se assenta no trono. Por quê? Porque esse que nós estamos lendo aqui está aberto. E o do capítulo 5 estava fechado e estava na mão de Deus, e o único que podia abri-lo era o Cordeiro. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra havia quem o abrisse. E quando João vê isso, chora muito, até que um ancião diz: não chore, porque o Cordeiro, ele é o único. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas escuridões, não. O único que pode abrir o selo é aquele que venceu a morte, aquele que morreu e ressuscitou, o Cordeiro que deu sua vida, que lavou as nossas vestes no sangue dele. É ele. Então, amado, esse rolo, esse que está aberto aqui na mão desse anjo forte, esse rolo é o propósito da redenção da justiça, ou melhor, o livro que está no capítulo 5 é o propósito da redenção da justiça, do juízo de Deus sobre a terra. E esse rolo que está aberto é uma parte daquele momento, daquilo que o mistério daquele momento que esse anjo vem trazer, o entendimento. E por isso que no verso 3 ele brada com grande voz, porque voz de trovão, ou melhor, voz do que ruge como um leão, porque o leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus, e ele ruge, um rugido como um leão, e ele brada, e quando ele brada, vem os trovões. E aí são trovões, os 7 trovões e as suas próprias vozes. Interessante por quê? Porque vai falar, o trovão, ele vem anunciar o juízo de Deus. E nesse versículo de número 2 ainda, vai falar a experiência que acontece aqui nesse texto. É uma experiência que se assemelha ao que lemos lá em Ezequiel, profeta Ezequiel 2:9 e até o 3:3. E Jeremias 15, de 16 a 17. A gente não vai lá ler, mas você pode ler depois, porque senão a gente não tem tempo para falar tudo. Eles recebem uma missão profética de pregar a palavra de Deus sobre julgamento e castigo.
Por isso, muitos interpretam como o livrinho sendo a palavra de Deus. Há muitos estudiosos, até por conta disso, porque aqui fala no versículo 4, logo que falam os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não escrevas. Então, João, ele ouviu e ele entendeu o que as vozes dos trovões falaram. Só que ao mesmo tempo é um tempo de juízo. E nesse tempo de juízo ele precisa guardar silêncio, né? João é instruído a não registrar o que ele acabou de ouvir, apesar de ter entendido. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, ele traz esperança. Esperança para um futuro e inspiração para uma vida de piedade. Porque se eu quero viver aquilo que o Senhor anuncia de bom, eu preciso ter uma vida de piedade, de intimidade com Deus hoje. Eu preciso ser, como eu ganhei, né? E você deve ter visto também, mandaram para mim no WhatsApp, o trigo e o joio. É um videozinho rápido, muito profundo. Por quê? Porque os campos já estão brancos para a colheita. E a palavra, ela vai falar do joio e do trigo, que a gente não pode julgar pela aparência. Porque, na verdade, só o Senhor sabe qual é joio e qual é trigo. A gente olhando um campo de plantação de trigo, os joios que tem ali no meio não dá para discernir quem é trigo, quem é joio. A diferença é que, eu já tinha ouvido falar que a diferença é porque o trigo, ele sempre, né, se prostra e o joio fica mais em pé. Mas isso você ainda pode se equivocar, se o vento estiver forte, né? Então, é preciso esperar o tempo da colheita. E quem vai fazer a colheita? Quem vai julgar? É o nosso Deus, porque Ele não vê a aparência, Ele vê o interior. E aí o rapaz pega o trigo, amassa o trigo e primeiro ele faz isso com o joio, e quando ele faz assim com o joio, né, amassa, quer dizer, no tempo da tortura, da dor, no tempo do amassar, aí abre, não tem nada dentro do joio. Mas quando é trigo, ele faz a mesma coisa, ele amassa, sabe, o trigo. Mas se você é trigo, quando termina de amassar, a semente está lá. A semente da palavra de Deus. Então, muitos estudiosos entendem que a igreja do Senhor, ela precisa comer a palavra. E que esse livro é a palavra. E precisa ser dada a palavra de tal forma no teu interior, ela tem que estar, por isso que coma, porque não é só ler, não é só ouvir falar, né? Antes eu ouvia falar, quer dizer, Jó, ele foi amassado como trigo. Antes de ser amassado, ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas depois de tudo, Jó tinha palavra dentro dele. Bendito, né? Ele diz, bendito é aquele que me fez. Então, se o Senhor me fez, Ele me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, mesmo amassado, continua adorando, porque ele tem palavra. Porque ele experimenta viver na angústia a palavra. E é isso que está sendo dito aqui. João, come o livro. Não é para você escrever. Você entendeu, mas você não vai escrever. Você precisa interiorizar essa palavra. Você precisa comê-la, absorvê-la, fazer parte de você. O cristão hoje é o que o Senhor está fazendo com a cristandade nesse tempo. A palavra, a semente está sendo anunciada. Mas se eu e você não nos ligamos, não nos importamos, não apenas escutamos, mas ouvimos e obedecemos, vivemos, fazemos dela uma verdade na nossa vida, na hora que formos amassados, não teremos semente.
E no momento que estamos sendo amassados nessa pandemia, se somos de Cristo, temos semente. Podemos falar que o livro de Apocalipse não é para você ter medo, é para você ter certeza de que você é salvo e de que Deus ouve a nossa oração, de que haverá o tempo do juízo sobre a terra, aqueles que brincaram com Deus, aqueles que brincaram com a criação do Senhor, o Senhor vai reivindicar. Sabe o pé do anjo? O pé do anjo na direita, sobre, aqui fala, né? O pé do anjo, ele estava com o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo na terra. Ele está reivindicando tudo que é de Deus. É uma forma majestosa de dizer que em cada trombeta o Senhor foi reivindicando o que é dele. Nas faculdades, em quantos lugares o cristão é achocalhado, aquele que crê em Cristo, aquele que fala da profecia, as pessoas falam, que ridículo, não, Deus não é Senhor do universo. Deus é sim, e a palavra está dizendo isso. Ele é Senhor. Esse livro de Apocalipse vem dizer que o Senhor é Senhor e que haverá o dia do juízo, mas que antes disso, o Senhor está nos dando tempo de anunciar. E se você não crê, se você é cético, eu te falo, provai e vede que o Senhor é bom, vai comer palavra, vai fazer o que aqui está ordenando, o que Ezequiel, o que Jeremias fez, interiorizou a palavra. Para quê? Para você vivê-la depois, para você ter semente para semear, para você levar a palavra e anunciar a verdade que liberta. O Senhor Jesus Cristo está voltando, o Rei dos Reis, mas Ele quer te achar como noiva, amém? Ele quer te achar como filho dessa promessa. E eu profetizo sobre a tua vida que o Espírito Santo, eu não, mas o Espírito Santo tem poder de convencer e de estar tratando a tua vida. E eu oro por isso, para que você ouça, para que você pare tudo, pegue a palavra e vai estudá-la, amém? E vai receber a força do Espírito Santo. Então, amado, é isso que está dizendo aí. E está dizendo também, né? Eu acabei não falando, a primeira trombeta que foi tocada, ele reivindicou a terra. A segunda, ele reivindicou o mar. A terceira, os rios. A quarta, os astros. A quinta, os homens. A sexta, a mortandade sobre uma terça parte da humanidade. E agora, antes da última, ele está reivindicando toda a terra. O Senhor, o Criador, reivindica toda a terra. Só que uma coisa que é importante falar também, o versículo 4, João é instruído a não registrar o que ele acabou de ouvir no livro de Apocalipse. Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado, como cristão, um cuidado. O cristão, ele tem que viver como se os acontecimentos fossem acontecer agora. Você está pronto, preparado como cristão? Se não está, te prepara. É isso que Apocalipse está dizendo. Viva como se isso pudesse começar amanhã, ou mesmo daqui a um dia, ou hoje. Mas será que eu estou pronto? Se o Senhor Jesus volta hoje, você está pronto para subir? Quem fica adiando o arrebatamento, às vezes, pensa, não, vai ser só no final, pós-tribulacionismo. Amado, e se não for? E se for agora? Você está pronto? Está pronto para subir? Porque se não está, quando a gente vai viajar, a gente prepara a mala. A gente não vai levar a mala, mas a gente vai levar aquilo que está aqui. Aquilo que está aqui. Então a gente precisa ter palavra, ter semente, comer a palavra. Eu achei muito interessante porque eu vi um vídeo, até se você quiser ver, do pastor Hermínio Dias, é sobre o capítulo 10, vai no YouTube, capítulo 10 de Apocalipse. Eu ouvi, achei muito bom, anotei e eu registrei aqui algumas coisas importantes e não estou falando as palavras dele, porque ele já tem o vídeo, você pode ver o dele. Mas eu estou falando eu e a Bíblia e uma coisa que eu achei interessante, né? Que eu vou falar daqui a pouco, que foi ele que falou, achei muito interessante. Mas antes eu queria só encerrar isso aqui, né? A gente vê então que é importante quando o Senhor fala, aquieta, não fala agora, não é tempo.
Foi isso que o Senhor falou para João, né? Não sela, não, guarda em segredo, não fala, não escreva, ao contrário do que ele mandou fazer para as cartas às igrejas. Escreva, entregue para as igrejas, as 7 igrejas, mas agora não. E aí, versículo 5: Então o anjo que vi, o anjo forte, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita, olha o que eu estava falando, para o céu. Versículo 6: E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o Senhor Criador, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. E isso é uma profecia de Daniel 12, 7. Já não vai mais haver demora. Quando chegar aqui, não vai mais haver tempo, porque quando vier a última trombeta, será um momento de tormento total, até que venha o fim, o juízo final. Então, no versículo 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á entre o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha que coisa maravilhosa nesse versículo de número 7. E aí eu vou ler o 8 para a gente poder encerrar. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se assenta aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, versículo 9, pois ao anjo dize-lhe que me deste o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Olha, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho, e isso está lá em Ezequiel 2, de 8 a 9 também. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Isso está lá em Ezequiel 3, de 1 a 3. Você pode ir lá confirmar. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha, amado, essa parte do verso 8 ao 11, o primeiro livro deveria ser aberto, lá no Apocalipse 5. Esse deve ser comido. Esse aqui do capítulo 10 deve ser comido, indicando a assimilação total do conteúdo, como está lá em Ezequiel 3, de 1 a 3. As palavras de Deus não são doces como mel, as palavras de Deus são doces como mel na boca do apóstolo, quando ele come, quando ele obedece. E lá em Apocalipse 10, 10 nós acabamos de ler isso. Lá em Salmo 19 diz que a palavra é mel, é doce como mel. E Ezequiel 2, de 8 a 9, também vai trazer isso. Então, quando ele refere sobre implicações dessa palavra, quer dizer, a palavra não é doce, meio amarga, não. Ela é doce, como mel. E isso está na Bíblia. Mas ela se torna amarga no estômago. Por quê? Porque existem implicações dessa palavra. Os julgamentos de Deus são doces porque acabam com o mal, mas a ira de Deus é amarga. Por quê? Porque há muitos que não a recebem. Não a recebem como mel e rejeitam. E isso, quando acontece, lá em Ezequiel, o profeta de Deus experimenta uma mistura de dor e alegria. As bênçãos do privilégio de ser profeta, de receber a palavra e revelar o juízo de Deus. Para todos que pregam a palavra com amor, nós sabemos que é assim. Quando a gente anuncia o Senhor e a pessoa recebe, há uma alegria no nosso coração e a palavra é doce como mel na nossa vida e na vida do outro, porque nós somos chamados a ser o bom perfume de Cristo. Mas o perfume de Cristo é vida para quem aceita a vida e é morte para quem a rejeita, é morte para a morte.
Então, quando a gente vê as pessoas rejeitando o Senhor, isso dói, machuca, e machuca o nosso coração, machuca o coração de Deus, mas no dia do juízo vai machucar aqueles que não se arrependeram. E muitos, infelizmente, não se arrependerão, mas a palavra diz que multidões estarão salvos, que você possa fazer parte dessa multidão de salvos. Amém? A igreja precisa ser profeta, precisa ter essa palavra não na gaveta, na escrivaninha, em cima da estante, aberta no Salmo 91. Nós temos que tê-la no nosso falar, nós temos que tê-la como uma criança. A criança, eu achei isso tão lindo, isso que eu ia falar para vocês do vídeo do pastor Hermínio. A criança, quando ela é alfabetizada no judaísmo, eles colocam uma tabuleta e colocam as letras e colocam mel na tabuleta e uma varinha, ou melhor, uma varinha na tabuleta, a varinha e o mel na tabuleta. E vão falando e mostrando as letras para as crianças. E as crianças vão desenhando com a varinha. Quando todo o alfabeto é completo, isso é uma didática da alfabetização no mundo judaico. Quando toda a palavra é completa, todo o alfabeto, a criança entendeu, aí o professor diz para ela, o mestre, aquele que está discipulando, ensinando, ele fala assim, agora pode comer o mel, pode comer cada letra que você escreveu. E a criança então come. É daí que vem a palavra ser mel. Entende? Eu achei isso muito lindo, uma didática linda, mas que o Espírito Santo quer te ensinar. Coma. A letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. E o Espírito é doce como mel. Ele vai fazendo você comer a palavra, receber a palavra e entender que o Rei dos Reis está voltando e que a igreja precisa ser como luzeiro no mundo. O Senhor nos chamou a ser. Não deixe de ser luzeiro. Tenha palavra que seja doce como mel e que ao destilar dos favos você possa ir anunciando o reino, dizendo para todo aquele que é teu amigo, teu vizinho, tua família, o Senhor te ama. E Apocalipse acontece porque toda palavra, Ele é fiel para cumpri-la. Ele já a cumpriu. Quando Ele promete, Ele já cumpriu. Quero orar pela sua vida e pela vida da igreja. Amém? Senhor, obrigada por esse estudo do Apocalipse. Obrigada porque temos crescido na Tua palavra. Pai, nada somos e por isso te pedimos, dai-nos fome da Tua palavra. E que como João possamos comê-la. E como no versículo 11, que na verdade é o versículo que é o centro do motivo do capítulo 10. Então me disseram, é necessário que profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis, que possamos ser esse canal de profecia daquilo que Deus quer para a vida do seu povo, do Israel de Deus. Shalom, Adonai, a paz. Fica na paz.